professor Cândido aqui da Universidade Federal de Goiás e coordeno o LAPEI, o Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação, né? Quando nós decidimos iniciar a realização dos cursos esse ano, né, em parceria com a ANEGEP e a Divisão de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da ANPAD, nós pensamos sempre em tentar balancear, né? Então, o primeiro curso foi métodos quantitativos, né? E o segundo a gente queria que fosse de métodos qualitativos, e a primeira pessoa que veio à mente, né, por já conhecer há muito tempo a competência, a experiência dela nessa área de estudos de casos, foi a Rivana. Então, Rivana, muito obrigado pelo aceite. Eu queria, né, eu já falei aqui da Divisão IT e da ANEGEP, né, agradecer mais uma vez a parceria, e também, né, da Universidade, do programa da Universidade Federal de Sergipe. Aqui nós temos, né, a professora Maria Conceição. Eu queria agradecer a lembrança fantástica, né, do programa de vocês e da cidade. Tá? Então, obrigado a todos. Boa jornada. Vou passar a palavra para a professora Maria Conceição, e também um obrigado especial à equipe do LAPEI, né, que, mais uma vez, conduziu muito bem o processo de organização do curso. Professora Maria Conceição. Ok, professor Cândido, eu que agradeço, viu, o empenho seu, de Rivana, de lembrar aqui, como sempre, ela lembra do Procadeiro. Obrigada, Universidade Federal de Goiás como um todo, por essa parceria. Então tá, Rivana, bom curso. Obrigada. Você agora. Obrigada. Cândido, obrigada, antes de tudo, pelo convite, e a equipe, né, do LAPEI, que eu fiquei encantada com o empenho dessas meninas de fazer tudo muito certo. Eu fiz minha graduação na UFES, minha instituição, eu sou sergipana, do interior de Sergipe, de Itabaiana, fiz minha graduação e fui fazer o mestrado no final dos anos 70. Não me chamem de velha, sou apenas uma mulher de alguns anos. Fiz em 77 na COPEAD do Rio de Janeiro. Anos depois, fui fazer o doutorado na Inglaterra e trabalhei com responsabilidade social de pequenas empresas. Naquela época, pouco se falava de empreendedorismo, eram as pequenas empresas. Fiz pós-doutorado em mais de um lugar, né? Fiz 3 pós-doutorado, um deles no Canadá, o professor Cândido estava lá na HEC de Montreal, fiz um na Inglaterra, inclusive na área de empreendedorismo voltado para turismo, que é um setor que eu me tornei mais focada, um setor para foco, e o último foi na FGV de São Paulo, que eu passei um ano com o professor Thales Andreassi. Então, eu trabalhei na Universidade Federal por 41 anos, tanto na Federal de Sergipe como na Federal do Paraná, onde encerrei minha carreira, mas, de fato, continuo como professora sênior, colaborando com o programa e participando de bancas. Esse mês agora tenho 2 bancas, eu sou uma aposentada muito ocupada, incrível que pareça, nem gostaria de ser tão ocupada, mas dar um curso de metodologia, estudo de caso, não tem como a gente recusar. Primeiro que eu tenho uma afinidade enorme com a UFG, né, pela participação do Cândido e outros professores daí, que nós temos uma relação muito agradável, e eu queria colaborar com o LAPEI, e foi um prazer, e organizei esse curso. Eu queria explicar em 3 sessões. Por quê? Para não ficar muito denso, muito cansativo. Em 2 sessões eu achei muito conteúdo, em 3 sessões eu achei que seria indicado. E 1h30 cada sessão para ficar mais agradável, mais leve. A sessão de hoje, a primeira aula, eu encaminhei uma leitura prévia e eu vou, durante o curso de hoje, lembrando, quem não lê, eu dei uma lida nisso, que isso é importante. Eu vou falar, na aula de hoje, sobre o uso do método, começar com esse contexto,
na área de empreendedorismo, porque o LAPEI é um laboratório de empreendedorismo, e eu tentei não, eu preparei todos os exemplos da área de empreendedorismo, ou seja, vai ser focado exemplos, mas pode ser usado em qualquer área de administração, né? Então, a aula de hoje eu vou falar do método de pesquisa em empreendedorismo, a maneira como é que as pesquisas internacionais e nacionais focam isso, vai ser uma passagem muito breve, depois eu vou falar um pouco da pesquisa, dessa cebola, para dar um contexto também para o método, falar muito brevemente de paradigmas, que não cabe, mas não tem como não falar, tem coisas que a gente não quer aprofundar, mas pelo menos uma passagem, falaria um pouco sobre definição, estudo de caso sobre as perspectivas, as posições epistemológicas, o uso do método, os tipos de estudo de caso, os objetivos, e um pouco sobre generalização. A aula de hoje, vou começar um roteiro para a metodologia, pensando na dissertação de vocês, ou em artigos, usando esse método de estudo de caso. Então, a aula 2, eu vou falar de classificar cada um desses itens, classificação, por que escolher o método, tipo de caso, a unidade de análise, a seleção de caso, caso piloto, e a aula 3, por sua vez, vai continuar esse roteiro. Ou seja, para assistir a aula 3, é importante ter visto as anteriores. Se vocês só puderem assistir uma, vai ficar... a primeira aula vai ser mais genérica, menos exemplos. Essas aulas 2 e 3, que eu vou falar desse roteiro passo a passo, ela é toda baseada em exemplos. Exemplos dos meus artigos, exemplos de dissertações que eu orientei, e eu trago alguma coisa também de artigos internacionais. Então, o que eu gostaria de dizer é que metodologia, de uma maneira geral, não é simples. E cada orientador de vocês, ele pode ter formas de fazer diferentes. Eu não vou apresentar uma única maneira de fazer, vou apresentar uma sugestão que é baseada na minha experiência prática, da experiência que eu venho observando em outros trabalhos, em trabalhos internacionais, como este método pode ser utilizado e ter publicações de sucesso e ter dissertações que têm qualidade. Mas não é a única maneira de fazer. Alguns alunos sempre dizem, o meu orientador não faz assim, o meu orientador não gosta assim. Não, é normal. Metodologia permite essas visões diferentes. O que a gente tem de entender em metodologia é que, quando a gente faz escolhas, a gente tem de justificar por que aquela escolha, qual foi o autor, por que aquelas escolhas. Então, o que eu vou dar para vocês não é uma receita de bolo, não é a única maneira de fazer, é uma das enésimas maneiras de fazer, porque não existe a maneira de fazer. Alguns orientadores não vão achar interessante todos esses tópicos, vocês têm de ouvir o orientador. O que eu vou dar é uma base baseada na minha experiência e que vocês adaptam ao que o orientador acha que é mais adequado, tá? Porque não existe uma única maneira. Realmente, eu não estou sendo política, eu estou sendo correta. Cada orientador vai ter uma visão diferente e uma maneira diferente. O que eu proponho é um roteiro, na aula 2 e 3, baseado... Vocês vão ver se é interessante na dissertação de vocês ou não, e no trabalho de vocês. Eu vou iniciar, então, a minha fala, depois de apresentar o conteúdo das 3 aulas seguintes, para não ficar tão cansativo. Eu dividi, como eu falei, e eu acho que foi uma maneira... Eu depois tentei equilibrar o conteúdo, para não ficar demais numa aula, menos em outra, né? E eu acho que a gente assim torna bem mais interessante e vocês vão aprender mais. Tá? Então, vamos começar com... Eu já vou passar essa aula 3, que eu falei, que vai ser continuando o roteiro, um roteiro sugestão,
que nem todo, não existe receita, não é um roteiro correto, não existe isso. Em metodologia, são várias as formas, especialmente em metodologia qualitativa, que ela tem nuances e particularidades, né? Então, eu vou iniciar falando dos métodos qualitativos em estudo de empreendedorismo. Então, os autores dizem poucos estudos, autores internacionais, eu estou falando de autores internacionais, analisam os métodos adotados nas pesquisas em empreendedorismo. Quer dizer, existem poucos artigos. Eu fiz um estudo levantando os métodos utilizados em empreendedorismo, porque eu gosto muito de metodologia e sou professora de empreendedorismo. Então, eu sempre lecionei as duas disciplinas, né? Então, o que a gente percebe é que alguns artigos mencionam que poucos estudos trabalham, e esta carência se revela predominante na análise dos métodos qualitativos, né? Então, eu estou falando da literatura internacional, são autores que fazem estudos sobre metodologias em empreendedorismo, e eles dizem que pouca coisa existe sobre métodos qualitativos. E que, segundo alguns autores, por exemplo, do Gartner e da Billey, que são clássicos, como você já conhece, quem estuda empreendedorismo sabem desses autores, existe uma necessidade de número maior de pesquisas que empreguem métodos qualitativos na coleta e análise dos dados no campo de empreendedorismo. Então, eles destacam que, como ainda são poucos fora do Brasil, né, eu vou mostrar essas diferenças internacionais e nacionais, eles argumentam que é necessário que existam mais pesquisas qualitativas. Porque, segundo eles e outros autores, algumas questões importantes só podem ser perguntadas e, consequentemente, respondidas por meio de abordagens e métodos qualitativos, porque eles permitem um entendimento mais profundo do comportamento empreendedor. Então, são autores que destacam que os métodos qualitativos, eles conseguem explicar melhor esse comportamento empreendedor. E a pesquisa qualitativa em empreendedorismo revela-se particularmente relevante porque pode ser acessado dados sobre experiências, percepções e opiniões dos respondentes. E esses métodos qualitativos, nós não estamos falando de método de caso ainda, estou falando de métodos qualitativos, para depois a gente falar do método de caso. Eles capturam a riqueza, a diversidade do contexto e parece ser apropriado para o avanço da pesquisa em empreendedorismo. Então, esse Rindorf comenta isso, esse Rindorf é um autor clássico, tem um artigo sobre processo empreendedor que eu atribuo como um dos melhores artigos de empreendedorismo. Então, é essa coisa da riqueza do contexto, a diversidade do contexto, que os métodos qualitativos são mais, eles conseguem capturar melhor. E o método do estudo de caso é um método qualitativo e é particularmente indicado para análise do contexto, como nós vamos ver. Além disso, a pesquisa qualitativa enfatiza o processo de desenvolvimento de teorias, que permite a criação de novas lentes teóricas. Sabedores que somos, que empreendedorismo ainda não chega a ser uma ciência, é uma área de conhecimento, em estágio ainda teórico em desenvolvimento, o uso desses métodos qualitativos permitem este avanço. E isso é, sem dúvida alguma, para campos como empreendedorismo, extremamente interessante. Uma pesquisa que eu fiz, juntamente com duas ex-alunas, é uma revisão sistemática de 120 artigos de empreendedorismo. Uma pesquisa nacional foi publicada em 2020, foi naquela revista de pequenas empresas, pequenas RPME, micro e pequenas empresas. Esse estudo levantaram 120 artigos em revistas periódicos quais A2, B1, nacionais, foi uma pesquisa nacional, verificou que
O método mais usado dentre os métodos qualitativos é o método de estudo de caso. E que esse método, essa constatação também foi vista por estudos da Nassif, da Vânia, do Inácio, do Oliveira Júnior e outros. Né? Outros métodos qualitativos foram também utilizados, né? Entrevistas, é bastante utilizado, entrevistas como método, é uma discussão se entrevista é método ou não, revisão bibliográfica, história de vida, ground theory, outros métodos qualitativos. Na pesquisa internacional, esses autores, McDonald, um artigo de 2015, analisaram os métodos de pesquisa em empreendedorismo em 3.700 artigos. Não foi um levantamento pequeno, né? Esse artigo é excelente. Todos esses artigos que eu menciono estão no final da aula, estão listados. E caso precisem de alguma coisa, fiquem à vontade. Por isso que esse curso tem 30 alunos, para a gente poder, caso vocês precisem de algo, criar essa interação. Eu acho que fica mais produtivo. Então, eles concluíram que o campo de empreendedorismo internacionalmente, não é no Brasil, é dominado por abordagens e técnicas de coleta de dados positivistas. Falaremos já do que é esse positivismo, com predominância para o uso de surveys. Então, fora do Brasil, o campo de empreendedorismo, como campo de administração, é predominantemente positivista, e a pesquisa, o método mais utilizado é survey, que a gente traduz em português, a tradução varia, tem uma tradução de Portugal que é enquete, tem uma tradução chamada levantamento, que eu acho péssima tradução, por isso que eu continuo com survey. Quando eu não acho uma tradução boa, deixo o survey, fica melhor, não fica aquele monte de linguagem confundindo os alunos, e usam palavra internacional, que isso não é um erro grave, né? não é um erro, isso não é um exagero. É interessante usar a palavra que você acha que melhor traduz, né? Levantamento não é uma boa palavra, definitivamente. No entanto, esses autores comentam que esse cenário vem mudando, porque a proporção de do uso de métodos qualitativos vem ampliando nos estudos de empreendedorismo. Eles concluem esse estudo. Fizemos um estudo, eu e a Carla Lopes, que ainda está em avaliação, ainda não foi publicado, a gente está fazendo os retoques finais de um artigo, em que ela levanta os métodos qualitativos em dois grandes periódicos de empreendedorismo, o Journal of Business Venture e Entrepreneurship Theory and Practice. Pegamos de 2010 a 2019. E vocês podem observar por esse slide que o estudo de caso é o método qualitativo mais utilizado. Ou seja, se forem usar algum método qualitativo, o estudo de caso é assim, fora do Brasil, é o mais utilizado também. Vocês vejam que é o azulzinho, que ele é o que tem. A seguir tem entrevistas, ele tem multimétodos, tem ground theory, tem revisão da literatura e outros. Tá? Então, esse trabalho ainda não foi publicado, por isso que não tem a data, mas acreditamos que saia em 2021. Também nessa pesquisa, esses estudos encontraram esse dado que foi estudo de caso, também foram encontrados em outros estudos feitos fora do Brasil, que entre os qualitativos, o mais utilizado é o estudo de caso. Destaca-se ainda, fora do Brasil, a observação, a etnografia, mais do que no Brasil, análise de discurso, análise narrativa e análise sistemática. Isso foram dados dessa pesquisa. Com relação ao método do estudo de caso, que é o nosso caso de hoje, um artigo desses autores, Perrin e Ham, ele diz que existe pouca discussão sobre as consequências filosóficas na abordagem desse método. E a gente vai no artigo mais recente do Henry Foss. Esse artigo é excelente. Quem for usar método de caso, estudo de método de caso, empreendedorismo, recomendo ler esse artigo. Eles revisaram o uso sistematicamente, aquele tipo de revisão sistemática,
em 52 artigos publicados em 5 periódicos, os 5 periódicos mais relevantes, que são aqueles 2 que a gente mencionou, né? O Journal of Business Venture, o Journal Entrepreneurship Theory and Practice. Eles também colocaram o Journal Small Business Management, o Small Business Economics e Entrepreneurship and Regional Development, que são, para ele, o Big Five. Tá? Esses autores, baseados até em outros estudos, eles revisaram 52 artigos que publicaram em empreendedorismo de 2008 a 2012. O que eles concluíram? E esses estudos que usam o estudo de método de casos, eles têm uma ampla gama de tópicos. Networking, desenvolvimento regional, porque lembre-se que tem aquele Journal of Development, Regional Development, empresa social, empresa familiar, inovação, clustering, suporte, né? Business support, gênero, que sempre é um clássico, e outros temas diversos, como incubação, equipes, marketing, etc. O que eles concluem que os estudos de casos, de uma maneira geral, ainda são espaço com aplicação variada em uma gama ampla de tópicos e contextos. Não é focado em apenas alguns tópicos, todos os tópicos variados em contextos distintos. Destacam também esses autores que esse artigo é sobre estudo do método de casos e empreendedorismo. Novos fenômenos e unidades não ortodoxas, o que ele chama isso? Unidades de pesquisa diferentes, que são pesquisadas, novas unidades, foram encontradas, unidades de análise. Vocês vão entender o que é unidade de análise, se nunca trabalharam com o método, na aula 2. Nós vamos dar vários exemplos de unidade de análise, tá? Refletindo o valor do método como um facilitador de investigação embutida no contexto. Lembra que a gente falou do contexto, da importância do contexto na pesquisa qualitativa? O estudo de caso, ele é o método que sempre considera o contexto. É uma prerrogativa, é um elemento essencial, é o contexto. Então, ele destaca que o método sempre embute o contexto. Ainda, eles argumentam que, apesar dessa abordagem ter um valor óbvio, ele considera um valor óbvio, as críticas do método com relação à confiabilidade, generalização e capacidade de construção de teoria ainda persistem. Quer dizer, ainda a gente viu internacionalmente, ainda é um método que ele não é aceito com uma abordagem rigorosa ou legítima. Mas, no Brasil, vale lembrar que não é só nas pesquisas em empreendedorismo. No Brasil, um levantamento feito pela professora Takahashi sobre o estudo de casos é o método mais utilizado na pesquisa brasileira, que é mais qualitativa e usa o método de caso mais do que qualquer outro método. Mas ele disse que fora do Brasil ainda tem muitas restrições e críticas, mas ele acredita que isso tende a mudar. Ele reitera os autores, que essa crítica é desproporcional e desatualizada, sugerindo que os estudiosos de empreendedorismo devem aprender a estudar empreendedorismo condicionado pelo seu contexto. Ele é um defensor enfático do uso do método de caso no estudo de empreendedorismo. Tanto que eu sugiro a vocês estão com essas referências no final, que podem usar os argumentos desse autor para justificar a escolha do método, mas nos seus trabalhos de dissertação. Eu acho esse trabalho desses pesquisadores, muito interessante. Agora vamos entrar no método. Chegou a nossa hora. Fizemos esse contexto da pesquisa qualitativa e de estudo de caso em empreendedorismo e vamos entrar no nosso método de hoje. Para estudar o método de caso, a gente tem que entender um pouquinho como é que ele se localiza dentro de metodologia de pesquisa como um todo. Porque você jogar um método assim, não fica claro. E aí, há anos atrás, eu estava numa livraria na Inglaterra,
eu não me lembro quando foi, deixa eu ver a data do livro, aqui a edição, foi a segunda edição que eu comprei numa livraria, essa segunda edição foi de 2000. E eu comprei, eu achei numa livraria, folheando o livro de metodologia, que eu sempre procurava nas livrarias livro de metodologia, achei um livro chamado Research Methods for Business Student, e passando as páginas, me deparei com essa cebola, Research Onion. Eu sou encantada com essa cebola, e onde eu vou, essa cebola já está disseminada no Brasil, eu acredito que eu tenha participação nessa disseminação dessa cebola, porque ela torna aquela coisa de metodologia confusa, complicada, que tem tanta percepção, tanta visão, numa coisa gráfica, num visual, que deixa bem claro como as escolhas metodológicas, como elas aparecem em uma cebola. Neste livro, ele está na 5ª edição, eu só tenho a 2ª, mas as outras edições, a 5ª, inclusive, tem e-mail eletrônico, né? Os alunos conseguem, é incrível. Eu também tenho e-mail eletrônico, a edição de 2009, talvez tenha edições mais recentes. Esse livro é um sucesso de bilheteria, e eu vejo que no Brasil as pessoas estão usando muito ele, e eu atribuo que eu tenha participação nisso, porque eu fui a primeira a usar este livro no Brasil. Eis a famosa cebola. Eu, inclusive, essa cebola, ela dá a metodologia, a pesquisa em camadas. Olha que interessante, vejam que coisa encantadora essas camadas. A camada de fora, que inclusive nessa versão que eu comprei, essa versão que eu tenho em papel, eu até modifiquei, ele foi modificando. A camada de fora é a filosofia da pesquisa. É como se ela viesse acima de tudo, a filosofia da pesquisa. Ok? Tá? A filosofia, essa camada externa da cebola. Nos livros mais atuais, ele traz ele já cita várias filosofias ou paradigmas de pesquisa, ele traz várias. Nesse antigo, eu usei o antigo porque eu acho que fica mais simples. Na segunda camada, um azulzinho mais claro, tem um enfoque de pesquisa, se é dedutivo ou indutivo. No terceira camada, que vocês vão observar aí, tem a estratégia. Estratégia é o método, né? Estratégia de pesquisa, que essa palavra estratégia colou no Brasil. Muita gente está usando estratégia de pesquisa em vez de método. Método parece uma coisa menor. Estratégia ficou até mais bonito, né? Research Strategy. Eles já usavam isso. E aí você tem a experimental, as qualitativas, estudo de caso, pesquisação, ground theory, todas as... Ele não lista todas, ele só dá alguns exemplos dizendo que as escolhas seriam a terceira camada. A quarta camada, ele coloca se é método, vai usar um método só, vai misturar métodos, vai fazer multimétodos. E a camada seguinte se refere o horizonte de tempo, se é cross-sectional ou é longitudinal. Nós vamos explicar cada uma dessas camadas muito rapidamente. Não vamos aprofundar, porque nosso curso é sobre estudo de caso. É para entrar no estudo de caso, porque depois vamos nos referir a cada uma dessas camadas durante nossos exemplos. Então, é importante vocês terem... Eu não, professor, tenho a sua experiência. E depois que a gente vê essa questão do tempo, nós vamos ver que existe o último ponto, que é o método de coleta de dados. Aí você pode coletar de entrevistas, questionários, etc, etc. Vários, ele não coloca todos. Mas me digam se essa cebola não é encantadora. É encantadora. Olha se ela não clareia a mente de vocês. Eu acho ela encantadora mesmo, tá? E é muito interessante. Tá? Agora vamos trabalhar rapidamente. Essa cebola é poderosa. Quando eu vi, eu disse, meu Deus do céu, se alguém tivesse me apresentado no início da minha vida uma coisa tão simples, é tão simples e tão clara, ajudaria bastante. Então, nós vamos
falar de cada camada muito rapidamente, porque o nosso curso vai aprofundar no método ou na estratégia, tá? Quando a gente fala da filosofia, tem um autor que eu acho que ele faz o melhor e o mais simples, querendo usar, pode usar, é para usar. Agora tem que citar o autor, não é Rivanda, tá? O autor, são aqueles autores, você tem de usar os autores e a última versão do livro que eu tenho acesso é de 2009. Possivelmente tem versões muito mais atualizadas. Agora, que vai estar disponível, talvez tenha de comprar. Eu não sei a última versão dele. Quando a gente fala de paradigmas, isso aí eu quero deixar claro que em mestrado, de uma maneira geral, em todos os programas que eu conheço, da FGV, não sei, da USP, eu passei um ano na FGV, assisti a disciplina de metodologia, os alunos não, nas suas dissertações de mestrado, não se referem a paradigmas. Por quê? Este assunto de escolha de paradigmas, ou filosofia de pesquisa, cada autor chama por um nome, é mais para o doutorado. No doutorado, a gente aprofunda nesses paradigmas. E no mestrado, vocês não precisam aprofundar. Podem até fazer isso. Mas, para fazer, é preciso uma leitura mais densa. Porque isso é um curso da vida inteira, não é um curso de um cursinho, paradigmas de pesquisa. É um curso da vida inteira. Você pode estudar, porque são 1000 escolhas. Mas esses autores, Theobald Smith, Topo e Lower, em 99, eu tenho este livrinho aqui, eu tenho ele em inglês, inclusive. A primeira vez que eu tive acesso a ele, eu estava no meu doutorado e peguei ele em inglês. Eu achei essa classificação simplória, em que ele classifica 2 grandes grupos, só 2 grandes grupos, para entenderem. Porque falar de método de caso, um diz é positivista, o que é positivismo. Então, ele faz uma distinção entre positivismo e fenomenologia. O paradigma positivista é o paradigma fenomenológico. E faz uma distinção muito clara. Olha se isso não é bem claro. Porque eu sou da teoria, não sei se vocês concordam, pode que eu sou antiga, que o papel do professor é simplificar, é tornar simples o que é complicado, e não o contrário. O professor que complica o que é simples não é um professor, ele gostaria. Professor é aquele que simplifica. E metodologia, eu passei minha vida tentando tornar isso simples, meus alunos, porque eles têm de entender, eles têm de usar e fazer, que adianta complicar e eles não sabem o que fazer. Tanto que na escolha dos artigos de hoje, eu vou dizer por quê, eu não coloquei a Eisenhardt. Ela é meu xodó, só que ela não está na leitura de hoje, porque vocês vão ler para a aula que vem. Porque senão vocês... É um texto denso, é um texto difícil, e era melhor ler os mais fáceis primeiro. Então, a minha preocupação é que vocês aprendam. Usem o tempo de forma sábia. Então, esses autores, ela diz que usou os paradigmas de Burrow, né? Burrow e Morgan, que eu, inclusive, tive uma palestra com o Burrow pessoalmente, quando eu estava na Inglaterra. Mas, enfim, não vamos entrar em outro assunto. Esses 2 autores, esses 3, Top e Lowe, Theobald Smith, eu, inclusive, conheço pessoalmente, ele faz essa classificação simplória. Dentro disso aí cabe o mundo, tá? Cabe literalmente o mundo. Porque você tem pós-positivista, positivista crítico, tem 1000 abordagens, é fenomenológico toda a parte de métodos qualitativos, as interpretativismo e outros, qualquer paradigma que tem essas premissas básicas. Quais são as premissas, o nível, as crenças do positivismo? O mundo é externo, o observador é independente e a ciência não é isenta de valores. É como se ela estivesse distante e eu vejo ela como uma coisa distante. Já no fenomenológico, o mundo é socialmente construído, é subjetivo. O observador, ele não pode deixar de fazer parte desse. E a ciência é movida por interesses humanos. Quando você analisa o nível social, o pesquisador deve focalizar em fatos no positivista, buscar casualidade
formular hipóteses, por isso que você diz, a hipótese, ela busca quase casualidade. E no nível técnico, a preocupação é enorme de operacionalizar conceitos que possam ser mensurados, e trabalha com grandes amostras. Então, eu acho que ele foi feliz, que ele sintetizou a perspectiva positiva de uma maneira bem simples, que eu acho que para o mestrado tem de estar bem claro isso. Já o fenomenológico, ele foca em significados, entender o que está acontecendo, que é muito do estudo de caso, e desenvolver dados a partir da indução. É mais de indução do que dedução. Nós vamos ver essas diferenças e mostrando como esse contínuo pode se mover. E o fenomenológico usa múltiplos métodos, estabelece visões diferentes, trabalha com pequenas amostras investigadas em profundidade. Vejam que são dois mundos distintos, duas perspectivas, duas filosofias bem distintas. Tá? E dentro de cada uma delas cabe muita coisa, muitos tipos, muitas filosofias, muitos paradigmas. Aí, quando a gente fala da abordagem dedutiva e indutiva, que é a camada seguinte, estão lembrados, a primeira camada é do paradigma, que eu simplifiquei de uma maneira mais simples do mundo. Na pesquisa indutiva, na pesquisa dedutiva, começamos da dedutiva, que é positivista, você tem a teoria, desenvolve hipótese, depois vai testá-la, né? Na indutiva, os dados são coletados para desenvolver a teoria como resultado. A teoria vai surgir. Na indutiva, bem indutiva, porque aí vamos ter uma discussãozinha dessas diferenças. Esses dois autores, Morgan e Smith, ele tem, e Smith, é difícil dizer esse nome, as abordagens indutivas e dedutivas são extremos de um contínuo, tá? Como se tivesse só dedutiva e só dedutiva, é o preto e branco, tá? E você tem que esse extremo do contínuo, você tem de um lado o teste de hipóteses, variáveis, medidas para avaliar no trabalho quantitativo, é isso que você tem. No segundo, você tem desenvolvimento da teoria a partir das evidências emergentes. No entanto, esclarece Taylor e Bogman, está no livro da Godoy, o capítulo da Godoy em português, e eu passei para vocês lerem. Esse capítulo é uma graça, é um dos bons capítulos sobre estudo de caso, que ela faz uma síntese em português. Está no livro de metodologia qualitativa, a Jéssica colocou para vocês acessível. Elas dizem que essa coisa de indução totalmente pura é impossível. E eu concordo, ninguém começa uma pesquisa totalmente com a mente vazia, sem noção da teoria, sem nenhuma leitura antes. Então, esses extremos, eles são, podem se aproximar. E aí surgem dois autores que eu acho esse trabalho, ele está citado também, que eles adicionam abordagem mista. Pouca gente fala sobre isso. Sobre essa abordagem mista. Você pode trabalhar com construtos baseados na teoria e, ao mesmo tempo, trazer elementos novos, emergentes. Então, essa abordagem mista, isso aqui é um artigo brasileiro do Leão do Melo, é o pessoal da UFPE, né? O pessoal da UFPE aqui conhece, né? O André Leão, o Benício e o Vieira, não sei. Isso! A Tainá se manifestou. Essa abordagem mista, ela pressupõe uma mescla. Meus professores são queridíssimos, essas pessoas. Essa abordagem mista pressupõe uma mescla do raciocínio indutivo e dedutivo em uma mesma pesquisa, e ela pode gerar vantagens, já que o pesquisador qualitativo pode se beneficiar de ter construtos a priori, como os quantitativos podem se beneficiar desse raciocínio indutivo. Então, eu achei esse parágrafo felicíssimo, adoro isso, meus alunos usam muito isso, eu achei esse argumento muito bom. E acho que essa Ali Birley, ela traz isso muito claro, eu gosto, entre as minhas escolhas, eu escolhi trabalhar com essa perspectiva de sair com construtos a priori,
Muito pesquisador não gosta. Eu acho que para o aluno é interessante, ele se sente mais seguro se ele define construtos a priori. Mas vamos ver isso com exemplos, nada como exemplos. Quando você fala só em termos abrangentes, não fica tão claro. Entre as estratégias de pesquisa, que seria a outra camada, você tem as quantitativas, a mais famosa é a survey, que a gente já falou, que é mais usada em pesquisas internacionais. A pesquisa experimental, que cada vez está sendo mais usada, na FGV eu vi muita gente fazendo trabalho quantitativo usando o método experimental, a estratégia experimental, e as qualitativas, que tem um elenco bem grande, né? E o método de casos, estudo de casos, é um dos qualitativos, e, como a gente já viu, no Brasil é o qualitativo mais adotado, e fora do Brasil, nos estudos de empreendedorismo, também é o qualitativo mais adotado. Eu já trabalhei com focus grupo, já trabalhei com história oral, documental a gente acaba trabalhando também, e observação, pesquisação não trabalhei, apesar de que nos meus cursos eu falo, e história oral, tem um artigozinho meu que fala sobre isso, sobre história oral no Brasil, uso da história oral, etc. Então, vamos finalmente entrar no nosso método. Não, desculpe. Depois, Cília, a gente fala, essas diferenças de um método e de outro, a gente vai entender, quando entender bem o método de caso, o que é que ele tem de único e de particular. Você pode também trabalhar com um método só, né? Você, por exemplo, pega só quant e aí usa questionário, análise estatística, ou clássico, ou só quali. Você trabalha com etnografia, você trabalha com observação participante, ou você pode misturar mais de uma coleta. Tem autores de estudo de casos que permitem que isso aconteça, que acham interessante, como, por exemplo, o In e a Eisenhardt, elas acham interessante, ou pode usar mais de um método em fase distinta. Começa a pesquisa com uma survey e depois faz estudo de caso. Ou o contrário, quer dizer, você pode trabalhar, o que eu tenho percebido em doutorado, especialmente, é o uso de multimétodo. Trabalha com mais de método, que é ótimo para os alunos de doutorado, porque eles conhecem mais de um método e trabalham com mais de um método nas suas teses, né? No mestrado é mais complicado, porque o tempo é muito curto, né? Outra camada da cebola fala desse corte, dessa perspectiva temporal, que faz muita diferença, que na pesquisa corte transversal, que é cross-sectional, você estuda só naquele momento, né? Estuda um caso naquele momento, ou a longitudinal, que você estuda no tempo. Passando o tempo, você faz por exemplo, você acompanha uma empresa, um caso durante 10 anos. É uma pesquisa de muita qualidade, a longitudinal é pouco feita, porque envolve recursos. Tem uma pesquisadora brasileira, Suzana Braga, que ela fez um estudo longitudinal de 25 anos de um caso lá de Minas, acho que foi a empresa de CEMIG. Então, são poucos estudos longitudinais, pela dificuldade de você acompanhar, né, durante anos o mesmo caso ou a mesma amostra, como quiser. Então, essa perspectiva temporal sempre é muito interessante. Dados históricos, não. Eu não vou entrar em detalhes, e vocês vão dizer, professora, porque se eu for responder os detalhes de cada uma dessas camadas, a gente não entra no principal. E eu fico à disposição, tá? Porque às vezes essa coisa do corte transversal com a perspectiva longitudinal. Em alguns artigos, as avaliações não foram muito felizes quando misturei os dois, sabe? Eu conto essas histórias depois. Eu tenho muita história para contar, mas eu tenho de ir no foco, senão tenho muita história para contar. A vantagem da idade, a única, parece, é essa coisa da experiência e ter histórias para contar, né? Aí, o método de estudo de caso. Vamos entrar no nosso método, queridíssimo, e que ele é um método muito interessante. E essa autora, Eisenhardt, que o artigo vocês vão ler para a semana que vem, é uma estratégia que se concentra no entendimento de dinâmicas presentes em um único cenário. É uma definição da Eisenhardt. Os métodos, o estudo de caso, proporciona vários objetivos. Ela dá muita ênfase à descrição
testar a teoria, fala em testar a teoria e gerar teoria. No artigo dela, vocês vão ver como ela enfatiza essa geração de teoria. Outra definição clássica de um autor clássico, que eu acho que tem muito, que contribuiu muito com o estudo de caso, é o de né? Que é o estudo profundo de poucos objetos que permite o seu amplo e detalhado conhecimento. Descreve um contexto de vida real no qual uma intervenção ocorreu. A palavra contexto, de novo, a palavra mágica aí. E essa definição aqui do IN é a mais usada entre 10 dissertações e artigos, fala dessa definição. Investiga um fenômeno contemporâneo dentro desse contexto de vida real. Quando os limites do fenômeno... Essa é a definição mais usada pelos alunos e autores do mundo todo. É muito utilizada essa definição do IN, é um clássico, né? O autor clássico tem essa coisa, ele é sempre bem-vindo, porque ele dá consistência e dá segurança. Para IN e Eisenhardt, esses dois, IN é um homem, é um Robert, Eisenhardt é uma Kathleen, é uma mulher. Para esses dois autores, ele não precisa ser necessariamente qualitativo. Eisenhardt e o IN menciona que pode ser feito também o uso de dados quantitativos, porque o IN destaca muito essa coisa da triangulação, e a Eisenhardt diz que pode ter, sim. São perspectivas desses autores, que a gente vai ver por que eles pensam assim, né? Stake, que é outro autor muito famoso, que muita gente cita, que eu diria que, assim, depois de IN, Eisenhardt, é a autor mais citada, é o autor Stake, ele diz que não é um método, mas uma escolha do que vai ser estudado. É uma unidade de estudo. E a diferença é o estudo de caso, é o foco, a compreensão de um caso em sua indiciocracia, em sua complexidade. Então, o Stake tem uma contribuição enorme, e nós vamos ver quando ele fala de generalização, eu acho que ele foi felicíssimo, e a gente usa os argumentos de Stake. A Marian, que é outra pesquisadora, tem um livro em português, está aí citado. Ela se refere a um estudo de caso qualitativo como a descrição de um fenômeno bem delimitado, que pode ser um programa, uma instituição, uma pessoa, um grupo de pessoas, um processo, uma unidade social. Na aula que vem, eu vou dar exemplos de unidades de análise, e eu vou citar ela de novo. Para essa autora, o estudo de caso denota estar mais voltada para a compreensão de processos, que ocorrem em um contexto. Novamente, contexto. Ok? E aí, a Marian fala que são particularista, descritivo e raciocínio indutivo, fortemente, ela não bota unicamente, prestem atenção, múltiplas fontes de dados. E isso vai ser também abordado na próxima aula que a gente traz. E a Godoy traz o estudo de caso quando desejam conhecer uma situação em profundidade, enfatizando o seu significado para os vários envolvidos. Então, vocês vejam que a palavra-chave que vem aí a professora Takahashi com Araújo complementam, que é as diferenças entre os autores, que os estudos de caso devem ser restritos a um contexto e que visa fornecer um conhecimento aprofundado. Então, se você quer estudar algo com profundidade, e que analise também o contexto, o método mais indicado é o método de estudo de caso, se você deseja aprofundar a sua análise. E o IN traz esse quadro, até eu tirei isso de um livro de 2010, porque o IN tem versões, a mais nova que eu tenho acesso é 2015, não sei se ele tem uma versão atual. Ele traz a diferença tipo das questões de pesquisa da survey, por exemplo, quem, o que, quantos, quanto, e estudo de caso como e por quê, né? Não existe controle e focaliza em acontecimentos contemporâneos. Ele analisa, usou, experimenta e tal, mas eu queria só comparar esses dois, survey e estudo de caso. Como e por quê? O IN coloca, inclusive, que são estudos que, quando tem preocupação de como e por quê, o mais indicado é o estudo de casos. Quando usar problemas de pesquisa que geram estudo de caso, pode surgir de situações cotidianas. Aquele capítulo da Godoy que eu peço para vocês lerem, explicar alguma situação a partir da prática.
e eles também podem ser motivados por natureza conceitual, que surgem de teorias pré-estabelecidas, ou se propõem a estabelecer teorias a partir de um ou mais casos. São problemas que respondem como e por que as coisas acontecem, assim como questões de descrever, interpretar o que aconteceu em determinada situação. Então, agora, nós vamos fazer uso um pouquinho daqueles conhecimentos dos pressupostos, porque é uma discussão muito grande. O estudo de caso que o IN apresenta, por que ele é assim, já o de Stake é diferente. Eu pedi para vocês lerem esse artigo, mas só apenas 3 páginas, eu acho 3, 4 páginas. Esse autor aí, que eu achei ele muito bom, acho que ele clareou imensamente as abordagens, os paradigmas, as perspectivas filosóficas do estudo de caso. Ele diz que elas podem ser positivistas, que eles chamam positivismo qualitativo, interpretativista e crítica realista. Então, ele diz que existem diferentes suposições sobre a natureza da realidade social, que é a ontologia, e a natureza e o propósito do conhecimento. E aí ele vai quase... Olha aqui. Obrigada, Vitória. Realmente ele simplifica bastante. Às vezes passa-se um semestre se debatendo sobre essa perspectiva e vem um cara com um artigozinho. Esse autor, eu nem sei a origem dele, pelo nome ele é Parro. Ele faz uma revisão sistemática de empresas familiares, não é nem empreendedorismo. Apesar de que empresa familiar, muita gente, eu colocava dentro do meu curso de empreendedorismo, porque são empresas que surgem de empreendedores, mas tem um contexto familiar, tá? Então, ele faz uma maravilha em 3 páginas, simples. Eu só mandei ler aquelas páginas. Eu só pedi, eu só sugeri, porque elas são, seja quantitativa, e se eu for responder, vamos deixar para o final. Eu não sei se eu conseguiria responder todas as perguntas que me fazem, porque eu acho que quando a gente avançar na aula 3, e vocês verem os centenas de exemplos que eu vou trazendo, mostrando, muitas coisas vão ficar claras, tá? E aí a gente deixa, pode ser até um momento para tirar dúvidas, e depois pessoalmente, um por um. Porque senão eu não consigo concluir. Já são 17 horas, incrível como o tempo passa. Eu fico sempre apavorada com o tempo, tá? Então, eles 3 perspectivas. O estudo de caso positivista, ele importa um pouco das suposições do paradigma, apavorante, Vitória, as suposições do paradigma das ciências naturais. Traz um pouco daquela ideia positivista. Estão lembrados daquele quadrinho que eu falei, do Esteban Smith? E ele procura trazer evidências ricas do estágio de teorização. Eu achei muito interessante, e ele mostra que os autores que mais utilizam essa perspectiva, eles não são positivistas, segundo esse autor, eles são positivistas qualitativos. Eu participei de uma banca e tinha um professor que criticava imensamente o IN como um positivista, como se isso fosse um defeito. Não é um defeito, é uma escolha. Pós-positivista, também é isso. Eu, na minha orientadora de doutorado, ela chamou de pós-positivista. É porque eu não quis entrar nesses detalhes. Fiquei no positivismo básico, tá? O positivismo pós-positivista. Os nomes também variam. Ela chamou as escolhas perspectivas, Stake ficaria como interpretativista, não há dúvida. A diferença é que esses autores, Eisenhardt e IN, eles oferecem algumas pistas, oferecem algumas maneiras de fazer. Enquanto Stake, ele só classifica os casos, ele não nos dá. Por isso que o IN é considerado, o IN e Eisenhardt, que ela dá. Eisenhardt cita até números, ela cita formas, ela dá pistas. Por isso que elas são pós-positivistas, ou positivista de maneira simples, não é positivista extremo lá da escala do Borga e Smith, não é. Então, é porque são os autores que oferecem alguma dica de como fazer, ou dá algumas ideias. E alguns autores ficam no teórico, na discussão, e não oferecem pistas. Por isso que eles são
É uma autora mulher, muito bem, Tanja, muito bem. Essa autora não sabia qual a origem do país, que o nome dela é estranho, não é? E aí, a Takahashi destaca que o enfatiza a triangulação. Por que a triangulação? É busca de evidências variadas. Nós vamos falar de triangulação mais na frente, tá? Então, quando você está preocupado em trazer pistas, evidências, você dá uma cara positivista, mas não é o positivismo tradicional. É um positivismo que eles podem ser chamados de pós-positivismo, a gente chama de pós-positivismo, mas eu não quis complicar, eu quero simplificar para ficar claro. Dentro daquela ideia de que você oferece pistas, evidências, tá? Triangulação, e isso pode ser apropriado por várias orientações epistemológicas. Ele não fecha que é positivista. Agora, ele enfoca uma epistemologia realista. Olha aí, surgiu uma nova palavra, realismo, tá? Veja só, porque realismo é um contexto contemporâneo. Você lembra que a gente falou da definição de Wynne? Ele não se coloca, ele se coloca como realista. As pessoas transformam em um autor menor, chamando de positivista como se isso fosse defeito. Isso não é defeito. É uma forma de fazer que tem muito mérito, por sinal. O estudo de caso interpretativista, ele baseia-se na ideia de que o conhecimento do mundo depende dessa interpretação humana, né? E ele destaca Dyer Wilkins e Stake como uns grandes nomes, né? A realidade é socialmente construída. O meu doutorado, eu adotei a perspectiva interpretativista. Foi a que eu adotei, eu achei a mais interessante, que a realidade é socialmente construída. É a mais, assim, palpável, uma das mais claras quando você fala de perspectivas qualitativas. E ele também, o Stake fala, o objetivo do caso é desenvolver a compreensão do fenômeno, valorizar a sua singularidade, a sua complexidade. Esses pesquisadores consideram o contexto, as narrativas, o envolvimento pessoal do pesquisador. Só que o Stake não nos dá pistas como fazer, o que é um elemento de qualidade, como diminuir as suas críticas. Então, é aí que entra o Wynne com o seu mérito. Mas nós vamos ver com mais calma. O interpretativismo, o caso, não é apenas um método, é uma escolha do pesquisador sobre o que será pesquisado. E a Godoy, ela fala muito bem naquele capítulo que, além de conter uma descrição do fenômeno, busca encontrar padrões e desenvolver categorias conceituais que permitem ilustrar, confirmar ou opor-se às suposições teóricas. No entanto, lembrar que o termo teoria, essa teoria aqui, não é aquela grande teoria, né? Nas teorias de estratégia, por exemplo, a RBV, né? Research Based View, ela fala com esses conceitos teóricos abstratos. São pequenas teorias, ela discute. São teorias que a gente fala de alcance limitado, que são teorias, conjunto de conceitos, são teorias menores. São teorias desenvolvidas a partir da coleta de dados empíricos. Não são as grandes teorias, são as pequenas teorias. Alguns autores chamam de teorias substantivas, são teorias que estão pouco abaixo. E esse autor ainda fala do caso de crítico realista, que fica entre os dois, entre o positivismo e o interpretativismo. Eu gosto também muito dessa classificação. Em vez de pós-positivista ou realista, eu gosto muito também, acho que é muito feliz, mas você só precisa se colocar num doutorado. Então, ele faz essa visão que fica entre os dois, né? E o estudo de caso crítico tende a desenvolver fronteiras entre o mundo natural e social, uma linguagem mais causal. E a ontologia do realismo crítico dá realidade independente, mas, embora tal realidade é somente imperfeitamente apreensível. Eles começam, né? Esse pessoal que fala de paradigmas, essa coisa da apreensão da realidade. Você consegue apreender a realidade imperfeitamente. A realidade nunca é capturada na sua essência total. Ela é capturada de forma imperfeita. Por isso que eu disse, vou
precisei daqueles conceitos iniciais para o estudo de caso se categorizar, mas não vamos aprofundar nisso. Nós vamos aprofundar, o nosso curso é como fazer, como eu faço, como vocês podem fazer e ter uma dissertação de qualidade, respeitando elementos essenciais, né? Que nem todos os orientadores vão concordar com todos, mas alguns com certeza vão concordar. E aí, o STEIC, o que ele traz os tipos de caso? Ele traz o caso intrínseco, são classificações. Eu não acho... o que é que o STEIC simplesmente no texto dele faz é classificar. Diz que existe o caso intrínseco, o caso instrumental e o caso coletivo. O caso coletivo é o caso, o instrumental de vários casos. Não é tão claro. Já o IN é mais claro. Vocês vão ver a classificação de INCO é bem mais simples. Então, o caso intrínseco é aquele caso, um interesse por aquele caso particular, não é? Que é um caso que tem algo que só acontece naquele tipo de empresa, naquele tipo de situação. O instrumental, de que ele facilitará a compreensão de algo mais amplo e pode oferecer insights teóricos. Aí vem o IN, vocês vão ver a diferença e ele compara os dois, torna isso mais claro, tá? O IN chama os casos caso crítico, caso extremo e caso revelador. O caso crítico é para testar um caso possível. Extremos são aqueles casos únicos que são desprezados pelos métodos estatísticos. Caso único, né? E o caso revelador, quando a gente usa um caso único, que a gente vai estudar, que quando a gente classifica os casos, a gente não fica nesse detalhe, se é crítico, se é extremo. Eu acho pouco relevante, porque vai ter tanta discussão. O que a gente discute é se o caso é único ou múltiplo, que é a classificação de casos mais utilizada, né? Então, essa classificação é interessante quando a gente fala de caso único, que é um caso revelador e, às vezes, extremo de uma situação. Aí, comparando esses dois, eu fiz a comparação de STEIC e IN. O caso crítico de IN são os casos instrumental de STEIC. E o extremo e revelador de IN se aproxima do caso intrínseco da classificação de STEIC. Então, de fato, eles não diferem muito nisso aí. Apesar que STEIC é interpretativista, e o IN é pós-positivista, crítico, não realista, como ele mesmo se coloca como realista. Aí, entra nessa classificação, que é a mais simples, a mais clara, que é se o caso é único ou múltiplo. Na aula 2, nós vamos trazer vários exemplos de casos únicos e múltiplos, e por que foi feita a escolha para caso único e caso múltiplo, tá? Eu gosto muito de casos múltiplos para dissertação, porque eles têm muitas qualidades, e vocês vão ver por quê. Caso único é muito difícil achar um caso que tenha algo que só aquela empresa tenha, algo muito específico, algo muito extremo, algo muito particular. O IN traz esses casos, esse quadro dele bem interessante, é por isso que o IN é chamado de pós-positivista, porque ele sempre traz uma coisa que ele ajude, que lhe dê uma pista. Ele tem aqui um caso holístico, único, com única unidade de análise, ou com mais de uma unidade de análise, ou caso múltiplo, com uma unidade de análise ou com mais de uma unidade de análise. Ele faz esse quadrante aí de um caso único com unidade de análise, então ele faz as unidades de análise ou múltiplos ou unitários, tá? E nós vamos ver, quando falarmos de unidade de análise, o que é que o IN considera unidade de análise, o que é que os outros autores consideram, porque essas escolhas terão de ser feitas e terão de ser identificadas quando vocês fizerem o caso. Então, o que é um caso único? O IN coloca muito bem, quando representa um caso decisivo, um caso raro, um caso extremo, um caso revelador. Tudo isso está lá no IN, naquela classificação dele, né? Quer dizer, o estudo de caso único, eu vi uma única, deve ter muitos, mas eu vi há muitos anos uma tese de doutorado com um caso único. Mas era um estudo de caso fantástico, na área de produção. É a professora Rebeca Arcade, da COPEAD. Foi um caso assim que eu tive acesso
eu acho que tem uns 20 e tantos anos, esse caso único. Então, ela estudou uma organização e na área de produção e usou várias fontes de evidência, usou um caso único, e porque aquele caso era único, ela fez a justificativa metodológica muito bem feita, e foi um doutorado. Dá para ser um doutorado. Agora, tem que ter um caso que permita que você trabalhe com múltiplas fontes de evidências, e tem de ser um caso que oferece, que seja revelador, um caso raro, não é? Que só aquele fenômeno acontece naquele tipo de empresa, naquele tipo de organização. Então, ela pergunta, o caso único deve ser representativo para ser útil? E Stake continua com aquele argumento dele. O objetivo do caso não é representar o mundo, mas representar o caso. Ele tem esse argumento. Não precisa representar a população, que esse é um argumento que essa discussão é cansativa. A gente faz um artigo, coloca lá, que fez a escolha, aí vem o avaliador e diz, mas aí não é uma amostra. Isso não é uma amostra. Mas não é um estudo de caso, ele não sabe a diferença, né? Que você escolheu uma organização porque ela permite que você gere novos insights. Você não está na visão amostral, você tem uma outra perspectiva na escolha, né? E o caso único, ele pode ser gerador de insights, ele pode ser um caso inicial para você gerar insights. Aquilo que é desprezado na generalização, o específico, ele mostra o específico. E o caso único, segundo Stake, a responsável de generalizar é a cargo do leitor. O Stake é muito feliz quando ele coloca isso. Eu acho que é o ponto do artigo dele mais interessante, quando ele dá essa ênfase. E a gente vai falar agora do estudo de casos múltiplos, né, do IN, que a Eisenhardt publicou o artigo dela em 98, e depois que ela publicou na Academy, ela se tornou, como se chama, referência. Todo mundo que trabalha com caso múltiplo vai citar a Eisenhardt, mas a Eisenhardt cita o tempo todo. Eu ia até contar quantas vezes ela cita em mim. Eu comecei a contar e parei, acho que fui fazer outra coisa. Alguém pode contar depois para mim, por favor? Ela cita, todo mundo critica o IN, e a Eisenhardt, que para mim, ela é antes e depois dela, né? Antes e depois dela. A Eisenhardt é o divisor, porque ela publica na Academy of Management um artigo dizendo: nós temos um método, estudo de casos múltiplos, que oferece possibilidade de gerar teoria. E esse trabalho é citado por 10 entre 10 estrelas de cinema, tá? De autores que trabalham com estudo de casos múltiplos. Então, você tem uma autora que é clássica da clássica, e ela cita alguém precisa contar, quem quiser fazer isso para mim, mas eu vou fazer isso também, que eu acabei de não fazendo. Então, o IN diz, quando você sabe pouco, e um caso não permite aquela profundidade, ele não é único, não é extremo, não é revelador, o caso múltiplo, ele proporciona uma maior qualidade no seu estudo. Ele minimiza o problema de um caso único. O problema, se você não tiver essa condição de ter um caso que é revelador, que tenha características específicas. Os estudos de caso múltiplo, eles podem gerar um conhecimento mais profundo de um fenômeno, vendo várias situações, mas não é uma amostra, tá? Vamos falar sobre isso. Então, qualquer projeto de caso múltiplo, eles falam da lógica de replicação. Isso é do IN e é felicíssimo, por isso que o IN tem coisas que são clássicas e todos os autores usam depois. A lógica da replicar. Você tem caso múltiplo, você replica o caso até um ponto que você considera que você já não tem nada a aprender sobre aquele fenômeno, né? O IN comenta que a lógica amostral existe uma questão operacional do universo, um procedimento estatístico.
O estudo de caso não é para estudar a incidência de fenômenos. O tempo todo, nas avaliações das revistas, especialmente brasileiras, eu vejo esse comentário: olha, onde está a amostra? Você não tem uma amostragem. E eu tenho de trazer esses argumentos de autores, dizer, olha, o raciocínio não é amostral, né? A ideia é, você não vai usar o raciocínio amostral, o procedimento amostral tradicional para estudo de casos. Então, o IN sintetiza dizendo que os casos múltiplos são mais convincentes e ficam estudos mais robustos. Então, é o meu método preferido, porque é muito difícil achar uma empresa que tem essas características para caso único, e o caso múltiplo, Eisenhardt nos salva e traz um estudo de qualidade e, ao mesmo tempo, robusto, na minha perspectiva. Então, continuando aquela classificação de casos, já está quase acabando, mas vou passar só um pouquinho, porque teve também a parte do canto, tá? Vou passar só um pouquinho do nosso tempo. Ele fala que os estudos de casos são exploratórios, descritivos ou explanatórios, porque essa classificação a gente geralmente faz no início da pesquisa, e o estudo de caso é mais usado na pesquisa, na fase exploratória, né? Quando você tem um tema que você está explorando, que você tem pouco conhecimento, quando o conhecimento sobre aquele assunto é muito preliminar, o estudo de caso, ele é muito bem justificado, muito bem utilizado. Então, o estudo exploratório, novos aspectos de um fenômeno, descritivo, quando você vai descrever a situação, e explanatório, para explicar que você pode fazer um estudo que vai poder fazer um pouco de cada coisa, tá? Normalmente, o estudo de caso a gente chama que é um exploratório. Finalmente, a generalização, que é um assunto, uma das críticas ao estudo de caso, nós vamos ver exemplos, e não representam amostras. O estudo de caso coloca qualquer aplicação da lógica amostral estaria mal direcionada. É positivista, pós-positivista, mas ele deixa isso bem claro. Essa lógica não se adequa ao estudo de caso. E muitos pesquisadores, avaliadores, insistem com essa lógica que não cabe. Então, mostram que não cabe. E as generalizações, segundo o IN, são teóricas, que podem ser aplicadas a outros contextos. Ele fala da generalização analítica. Você faz a generalização a partir da teoria. As generalizações são generalizações analíticas. E eu vou trazer, na aula 3, exemplos de como a teoria é utilizada e comparada com o caso, e quais as implicações teóricas que surgem, com exemplos. Eu prometo a vocês. Então, o IN diz que as generalizações são teóricas, que podem ser aplicadas, é chamada de generalização analítica. Uma proposta muito breve são proposições teóricas, né? Segundo o IN, as generalizáveis, a teoria. Você generaliza a teoria, não para o caso. Vocês vão ver exemplo. Eisenhardt discute a saturação teórica, ou seja, o fenômeno que começa a se repetir. Quando essa interação entre dados e teoria foi interrompida, existe uma saturação. E nós vamos ver exemplos que traz, que diz, houve uma saturação teórica aí, tá? E o Stake diz que a generalização não devia nem ser considerada, que essa preocupação é fora de contexto, que é excessiva, que, na realidade, o importante é analisar as características do caso em si. O principal papel não é oferecer generalização, mas adequar analisar aquele caso com profundidade. Então, o Stake propõe uma generalização chamada naturalística. O IN, a generalização estatística, o Stake, generalização naturalística. É um nome que ele dá, que pouca diferença faz. Ele diz que não deve ser uma preocupação do método de caso. Aí eu trago um exemplo aqui de um artigo, acho que que eu publiquei recentemente, de uma revista internacional. Ela tem JCR,
foi um artigo, uma revista A1, e está em inglês, eu não traduzi. Ela diz, é difícil de determinar o número de casos. O ideal é quando só para de adicionar casos quando a saturação teórica é percebida, quando você percebe que não há nada de novo que vai acrescentar. Então, essa saturação teórica também pode ser combinada com a disponibilidade de recursos. Você para de adicionar casos quando você não tem recursos suficientes, já tem informações suficientes sobre um fenômeno. Você teria de explicar isso bem. Então, esse foi o argumento que eu usei sobre generalização, nesse caso, sobre a saturação teórica, usando Eisenhardt, né? Eu usei o argumento da Eisenhardt para justificar. E aí, eu vou encerrar hoje, vou passar só 2, 3 minutinhos do meu tempo, dando exemplos de artigos internacionais que eu coletei, eu fui pegar como exemplo, e que usam esses argumentos que a gente falou. Artigo de 2007, esse artigo também são artigos, estão todos citados no final da aula, para vocês verem que nada como mostrar como as coisas acontecem lá fora, porque a gente aqui tem essa crítica, é muito crítico, e são artigos de revistas internacionais importantes, de grande relevância, né? Então, esse autor ele começa assim, esse estudo utiliza um approach indutivo, lembra que nós falamos? E ele fala aqui, esse caso é um caso revelatório. Revelatório, como é que o IN chama? Não revelatório, como é que a gente traduziu lá? Um caso que revela, né? De IN, caso único. Né? Esse foi um estudo bem interessante, esse estudo, ele investiga o objeto o fenômeno foi uma religião de pessoas terroristas que se transformaram em evangelistas, bem interessante. Eu não vou entrar em detalhe, mas só para dizer que eu peguei logo no começo, ó, o autor que ele cita Lincoln e Guba, que eu não citei para vocês, mas fala de IN. Esse caso interessa, é um caso de social entrepreneurship, né? Outro caso, outro artigo que eu acho fantástico, não é tão novo, e que ele usa método de casos, ele acho que cita 15 estudos de caso. Fora do Brasil, você percebe muitos estudos com mais casos que os casos que a gente usa no Brasil, né? Esse artigo é sobre empreendedorismo internacional, excelente, e ele começa falando, olha quem é que ele fala aí. Qual é o autor? Ele fala e ele diz que esse método, essa perspectiva qualitativa permite observar, ela é particularmente forte, né? Quando esse método, a coleção de dados ricos, ao vivo, então ele justifica aí a escolha do método e ele vai para frente falando o approach dessa pesquisa é mais theory first, é mais uma estratégia dedutiva do que indutiva, então ele usa um pouco das ideias do IN, porque ele parte nesse estudo de proposições e depois, a partir da teoria, e depois ele vai com o estudo de caso, vai corroborar ou não essas proposições. É um artigo magnífico que usa o método de estudo de casos e veja quem é que ele cita, tá? Aqui vem outro de 2020, bem recente. É sobre eco-empreneurship, que eu estou dando a disciplina de empreendedorismo sustentável, até eu estou pensando no futuro de fazer uma palestra, e essa disciplina tem esse artigo de 2020, então ele começa explicando por que é qualitativo, né, que é o mais apropriado, e ele pega 14 empresas, no Brasil a Eisenhardt fala de 10, né, ele menciona aquele argumento, é um caso exploratório, nós falamos há pouco, não falamos? Que era exploratório, e questões como e porquê, né? E cita aí, e ele diz, ele fala que os casos de estudos diferem de outros enfoques de pesquisa,
porque a intenção é responder como, how much questions, mais focando no sentido do que na incidência do evento, que é típica de surveys, saber quantos disseram, e para a gente quer saber é mais o sentido, a interpretação do fenômeno. Então, novamente, cita autores clássicos, é um artigo em uma revista respeitável, de um tema atualizadíssimo, e cita o que a gente acabou de falar. E são os primeiros parágrafos da metodologia de um artigo, ok? Só para provar o quanto a literatura internacional continua citando e destacando esses aspectos. E aqui o terceiro parágrafo fala da Eisenhardt, né? Desenvolver teoria de estudos de caso. E nós vamos tentar, na última aula, mostrar como é que essa teoria surge, como é que a gente coloca isso na nossa dissertação e nos nossos artigos. Mais um outro, concluindo, ele usa também Eisenhardt e Grabner, isso aqui é um artigo dela, que ela faz com estudo de caso múltiplo, né? Ele diz que a escolha foi para Qualitative Multiple Case Approach, de 2018, e vem de novo com o IN, né? Que cita o IN, que ele faz um estudo piloto para espalhar, coletar métodos, desenvolver, etc. E tal, sobre Sustainable Entrepreneurship, empreendedorismo sustentável. É um artigo muito bom, de 2018. Então, eu encerro por hoje, já um pouquinho cansada, e vocês também. Gente, vocês não sabem como eu detesto essas aulas online, a coisa mais sem graça do planeta. Meu Deus, os alunos adoram essa coisa, eu acho cansativo, a gente não vê as pessoas, a gente não sente que as pessoas estão, mas é claro que no momento é o que pode ser feito e é útil para muita gente do Brasil todo. Eu coloco as referências de metodologia, tá? Né? Eu também odiei, professora, nem fala, começar as aulas, mas é um momento, né? Tem de passar e a gente, pessoalmente, é muito mais interessante. Eu adoro essa interação. Então, os autores que eu usei hoje, tá? Estão aqui. Depois eu vou citar os autores. Estão todos aí, né? Estão gravados. Os de empreendedorismo, aqueles autores que eu mencionei, o Gartner e Billy, Henry e Foss, lembra que eu falei da pesquisa? Review of the Literature on Use of Case Method in Entrepreneurship Research, a International Journal of Entrepreneurship, mas vai passar, muito bem, tá? E aí eu concluo com esses artigos que eu cito no final, que são os exemplos. Aí continua a pesquisa em empreendedorismo, aquelas pesquisas que eu falei do McDonald's, se lembra? E outros. Aí eu citei a Nacive, aquele estudo que eu falei do brasileiro nacional, que analisa as metodologias qualitativas. Eu acho interessante para vocês usarem como argumentos da pesquisa de vocês. Então, esse aqui é um artigo de 2020, né? Justificando por que o estudo de casos é um método útil e etc. E, finalmente, os artigos do final, esse do Chandra, que é Social Entrepreneurship, o Davis, que fala, Davis e Chandra, aquele que tem estudo de casos, Journal of Cleaner Production, são artigos que eu dou como exemplo, que usa aqueles autores que nós mencionamos com aqueles argumentos que falamos. Então, vai mais um, esse PECS, é aquele de internacionalismo, excelente. Qualquer um desses artigos eu posso mandar para vocês. A gente aprende muito vendo como os outros fazem, é a melhor maneira de aprender. Não, e dos artigos internacionais, eles são muito mais, eu diria assim, ricos para a aprendizagem. Então, a gente aprende muito com os outros, eu sempre estou aprendendo, vejo qualquer estudo de caso, em qualquer artigo que eu estou usando, eu vejo como foi que ele fez, o que ele deixou de fazer, tá? Então, nós aprendemos muito. Eu vou encerrar a aula hoje e dizendo para vocês que, para a aula que vem, não sei se vocês, só isso para encerrar a aula que vem, leiam, quem não leu,
os 2 capítulos do IN, pelo menos. Nós vamos... a leitura mínima de estudo de caso seria os 4 capítulos de IN. Eles, assim, são meio chatinhos, às vezes, mas eles oferecem muita informação importante. São os 4 capítulos. Se desse para ler os 2, o artigo da Godoy é muito bom, é em português, vocês leem rápido, e dá uma lidazinha na Eisenhardt. Então, a Eisenhardt, para a aula que vem, para a terceira aula, é muito relevante, porque nós vamos falar de contribuições teóricas na aula 3, e ela vai ajudar. Então, a minha sugestão, tentem ler a Eisenhardt. Eu não sei se